Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui para corrigir com vocês o nosso simulado. Eu me chamo Heloísa Ricardo e vamos à correção. Se você está estudando para qualquer concurso, olha, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Agora, você precisa se esforçar, você precisa estudar, você precisa ter disciplina, porque eu falo que você passa. Porque tudo contribui para o seu bem. Tudo contribui para que você tenha sucesso. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem, sabe? Nosso. E fala também que o nosso Deus, ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos. E eu creio que se você está aqui, você está estudando, você está se esforçando, você está fazendo anotação, você está praticando, você tem tudo para receber a aprovação. Você tem tudo para receber a aprovação. Porque não depende só de mim, depende também de você. Mas vamos à correção do primeiro simulado, da primeira questão que nós temos aqui. Então, aqui nós temos, está assim, assinale a alternativa que exprima corretamente a função sintática do trecho grifado da oração. Os alunos percebem rapidamente quando estamos desarticulados. Vou pegar a cor aqui, esta cor. Então, vamos ver aqui, ó, os alunos percebem rapidamente. Rapidamente nós temos o advérbio. Isso aqui é um termo acessório. Isso aqui nós podemos tirar. E eu separo aqui, ó. Os alunos percebem, ó, separa aqui, uma oração. Quando estamos desarticulados, eu tenho outra oração aqui. Só que aqui eu tenho, ó, os alunos percebem. Primeira coisa, eu encontro o quê? O verbo. Percebem é do verbo perceber. Ele está pedindo o quê? Olha, retirar do texto 1. Então, nós temos aqui está corretamente. Olha, assinale a alternativa que exprime corretamente a função sintática do trecho grifado da oração. Então, essa oração aqui, eu tenho a primeira oração, eu tenho essa outra oração. Agora, veja só, quando eu estou pedindo o quê? Está pedindo o quê aqui, ó? Função sintática. Quem é que percebe? Os alunos. Quem é que percebem que aqui eu tenho uma oração? Os alunos. Percebem o quê? Ó, percebem o quê? Isso aqui, eu tenho o que aqui? Olha, eu tenho um verbo transitivo direto. Quando estamos desarticulados. Só que tem aqui. Então, isso aqui, eu encontrei o quê? Isso aqui é o quê? O objeto, é um objeto direto. Mas está falando aqui da oração. Não é isso? Eu tenho oração subordinada substantiva. Eu posso, essa oração aqui, ó, quando eu posso trocar, quando eu posso colocar isso, ó, quando eu posso colocar isso, eu vou ter o quê? Uma substantiva. E tá para colocar, os alunos percebem, ó, isso. Os alunos percebem isso. Dá para colocar, então, toda essa oração aqui, ó. Quando eu uso isso, eu estou tratando da oração o quê? Da oração substantiva. Mas eu tenho aqui que é objeto direto, tá vendo? Se é objeto direto, ela vai ser oração substantiva, o quê? Objetiva, olha, objetiva direta. Porque eu tenho aqui o objeto direto. Mas se eu tenho aqui a oração, olha, porque esta oração aqui é dependente dessa. Primeira oração, essa aqui é dependente dela, tá dizendo a função sintática de objeto direto, então ela vai ser a oração substantiva na oração, subordinada, substantiva, objetiva direta. Vou escrever direitinho aqui, para não atrapalhar aqui, vou colocar mais aqui atrás, aqui, ó, colocar mais aqui para colocar ela toda completa.
oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, que exerce a função que nós temos aqui, olha, sintaticamente objeto direto. Então eu venho aqui e vou olhar, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esta oração, quando estamos desarticulados, depende da primeira, para ver o quê? Os alunos percebem. Ó, essa oração, tá vendo que ela exige alguma coisa? Essa completa. Os alunos percebem isso. Porque só se parar aqui, ó, falta alguma coisa, tá vendo? Então a oração uma depende da outra. Essa oração depende dessa. Então aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque está exercendo aqui, olha, objeto direto. E outra coisa importante, por que você tem que fazer essa análise? Porque esse quando, se você olhar o quando, de repente você fala assim, ah, tem quando, é uma adverbial. Não, você tem que primeiro analisar, fazer qual a função que está exercendo aqui. Porque se você fosse olhar só o quando e estaria errado, tá vendo? Por isso tem que fazer a análise. Então aqui, oração subordinada adverbial de tempo? Oração subordinada positiva? Não tem. Nós temos aqui a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela é uma substantiva. Ó, bom? Então, nós temos a letra, nós temos a A aí. Se você pode trocar, por isso, você tem aí a substantiva. Uma oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esse isso, nós só usamos, né, na substantiva. E vamos à segunda aqui. Vamos à segunda. Vamos ver aqui. Tá pedindo. Pesquisas na área da neurociências comprovam que a memória, a imaginação e a comunicação verbal e corporal ficam mais aguçadas. Eu faço a mesma coisa aqui, ó. Olha, neurociência comprovam que, ó, eu quero aqui, não é isso? Comprova que é o verbo. Comprovo do verbo comprovar. Comprova, eu posso colocar isso aqui? Dá para eu colocar o isso nesta oração aqui? Olha, comprovam isso. Ó, gente, aqui eu coloco. Não dá para colocar? Comprovam isso. Então, toda essa oração aqui, olha, que a memória, a imaginação e a comunicação verbal e corporal, ela passa a ser o quê? Uma substantiva. Uma oração, vou colocar toda aqui, passa a ser uma oração subordinada, substantiva, e olha aqui, ó, que, então vamos ver agora aqui, oração subordinada substantiva, já sei que é a substantiva. Comprova o quê? Olha, quem comprova, comprova algo, comprova o quê? Ó. Então aqui esse verbo é o quê? É um verbo transitivo, o quê? Direto. Se é verbo transitivo direto, aqui é o quê? Eu tenho o objeto direto. Oração subordinada substantivo, o quê? Objetiva. Mesma coisa da de lá, objetiva direta. A mesma. Exerce a função de oração subordinada. Olha, adjetiva, restritiva, adjetiva. Gente, aqui eu já tiro. Ó, ela não pode ser adjetiva, porque tem o objeto direto, objeto indireto. Eu uso aqui, comprovam isso. Eu posso colocar o isso e não tem dificuldade na oração. Tá vendo? E aqui, quando é adjetiva eu tenho pronome. Eu tenho pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, aí que eu vou ter adjetiva.
Pode ser explicativa ou restritiva. Ó, no caso aqui, ó, todas duas aqui eu não vou olhar, porque aqui é pronome relativo, precisa ter. Se você tem pronome relativo, ela vai ser adjetivo, mas no caso não. Aqui ela tem o quê? Olha, objeto direto, indireto, aí sim, né? Nesse caso vai ser aqui, ó, substantivo objetiva direta, substantivo objetiva indireta. Olha, não tem preposição. Se não tem preposição, ela vai ser aqui, ó. E pessoal, vamos continuar agora a terceira questão. Nós vimos a segunda, onde que temos a substantiva objetiva direta, porque temos o objeto direto. E agora nós vamos à terceira questão, onde que nós temos aí sobre a continuidade do que queremos. Então vamos à terceira questão agora. Então vamos aí. Analise, né? Analise as orações sublinhadas. Na oração sublinhada, nós temos aí o som é uma vibração que se propaga no ar. Então nós temos que eu procuro o verbo, eu vejo o verbo, olha, o som é uma vibração que se propaga no ar. Eu tenho o verbo aqui, olha, é do verbo ser, deixa eu pegar essa cor aqui. É do verbo ser, que é um verbo de ligação. É um verbo de ligação. Mas eu tenho a oração, olha, o som é uma vibração. Aqui eu tenho uma oração que se propaga no ar. Que se propaga. Esse que, olha, nesse caso, eu posso colocar isso aqui, olha, vibração isso? Tá vendo que aqui não tem como eu encaixar o isso? O som é uma vibração isso? Não dá. Então, esse que eu posso trocar, vamos ver se dá a qual? Olha, o som é uma vibração a qual, olha só, a qual, tá vendo que aqui dá para trocar? O que eu falei lá? Se tem o que eu posso colocar a qual, ou as quais, ou os quais, é o que? É um pronome relativo. É o que nós vimos na terceira, na outra questão lá, olha. Então, o que aqui vai ser o que? Um pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, aí eu vou ter o que eu falei lá na oração? Eu vou ter uma oração adjetiva. Entendeu? Oração adjetiva. Quando eu posso substituir por isso, eu tenho oração substantiva. Quando eu tenho o que? Equivalendo a qual, os quais, olha, eu tenho o que? Pronome relativo. E eu tenho a oração, que é uma oração adjetiva. Oração adjetiva. Nesta oração, olha, eu não tenho vírgula. Tá vendo? Eu não tenho vírgula. Como eu não tenho vírgula, ela é uma oração adjetiva restritiva. Oração adjetiva restritiva, sem vírgula. Quando tem vírgula, aí vai ser uma oração adjetiva explicativa. No caso, não tem. Então, esse aqui, ó, a qual. O som é uma vibração, a qual, ó, se refere sempre o quê? Tá vendo? O termo anterior, né? O pronome relativo. Então, nós temos aí. Vamos analisar essa aqui agora. A música olha, eu tenho um verbo de ligação aqui, ó. A música é uma das linguagens, ó, que o aluno precisa conhecer. Eu tenho o quê? Eu posso trocar aqui, ó, linguagem, ó. Eu posso colocar o quê? A qual o aluno precisa conhecer. Olha só.
A qual, se tem o mesmo aqui de cima, gente, isso aqui, ó, eu posso colocar assim, olha, a qual. Se eu posso colocar a qual, eu tenho o quê? Eu tenho pronome relativo. Posso ser substituído por a qual o quê? Eu vou ter o quê? Pronome relativo. Aí eu vou ter o pronome relativo. É a mesma aqui de cima. Não tem vírgula, ó, não tem vírgula. Vai ser o quê? Restritiva. Vai ser o quê? Pronome relativo, onde que eu tenho a oração. Eu tenho a oração adjetiva restritiva. Restritiva. Está vendo? À medida, né, que você vai fazendo, a proporção que você vai praticando, você já vai, de olhar, você já vai vendo essa diferença. Então, pronome relativo, oração adjetiva. Pronome relativo, oração adjetiva. Sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. Então, vamos ver a próxima aqui? Olha, confirma, ó, afirma, ó, aqui é outra, né? Afirma que a habilidade musical é tão importante quanto a lógico-matemática e a linguística. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Afirma qual? Afirma isso. Afirma, aqui dá, olha. Afirma isso, ó. Aqui vai dar. Ó, não ficou desigual aqui em cima. Afirma isso, que é a habilidade. Se eu posso colocar isso, eu sei o quê? Que é uma conjunção aqui. Afirma isso. Essa conjunção eu sei que vai ser substantiva. Se ela é substantiva, eu sei que eu tenho a conjunção integrante. Olha, que por isso que ela dá o quê? Uma conjunção integrante que eu tenho dentro das orações substantiva. Afirma o quê? Ó, esse afirma que é o verbo. Afirma o quê? Como é o quê? Tá vendo? É o quê? É um verbo transitivo direto. Se aqui é o verbo transitivo, afirma é o verbo transitivo direto, isso aqui tudo vai ser o quê? O objeto direto. Um objeto direto. Onde que eu tenho oração, não é isso? Olha, eu vou ter a oração subordinada, tá vendo? Substantiva. Oração subordinada, substantiva. E o quê? Substantiva, objetiva, direta. Objetiva direta. Tá vendo, gente, a oração, como ela fica? Então, aqui está perguntando, assinale a alternativa em que as orações sublinhadas exercem a mesma função. Então, a mesma função que exercem aqui, a 1 é igual a 2, mas não é igual a 3, porque aqui é substantiva. E essas aqui, ó, são iguais, adjetiva e adjetiva. Então, eu tenho 1 e 2 são iguais e a 3 não. Então, vamos ver. Que exerce a mesma função? A 1 e 2. Olha, resposta a B. Apenas a 1 e a 2. Então, eu tenho o pronome relativo e tenho a função ali. Vamos à próxima, a terceira, a quarta questão. A quarta questão que está pedindo a quarta questão. Vamos analisar, né, sintaticamente. Então, vamos ver aí. A humildade está nisso.
saber, vírgula. Não com a cabeça, mas com o coração, ó, tá entre vírgula, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Gente, aqui quando tá entre vírgula, eu posso tirar. Nós já vimos isso na aulas anteriores, ó, que eu posso tirar, esse tá entre vírgula aqui, ó. Quando tem o termo assim, eu já tiro. Senão vai confundir. Saber o que é possível. Tá vendo? Que é possível. Então eu venho aqui, ó, saber que é possível. Que é possível. Aí tem essa continuação. Que o outro veja mundo. Ó, eu posso falar que é possível. Isso. Eu posso colocar é possível isso. É possível isso. Dá para colocar aqui? Bom, é possível isso. Tá vendo? É possível isso. Isso eu posso colocar aqui, ó. Se eu posso, eu já sei que é substantiva. É possível isso. Tá vendo? É possível. Agora tem uma coisa interessante. É possível o é aqui, ó. O é um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, olha, eu vou ter isso aqui, ó, vai ser o quê? Eu tenho aqui verbo de ligação, então aqui eu tenho predicativo do sujeito. Isso. É possível isso. Isso, ó, é o sujeito. Isso aqui. Então eu posso trocar é possível isso. O que é possível? Olha só. Eu posso falar o que é possível? Isso. Eu posso colocar aqui, gente, olha. É possível isso. Porque toda oração aqui, ó, é o isso. Daí, o que é possível? Isso. Agora, ó, o que é possível? Isso. Então, isso aqui, isso, ele é o quê? É o sujeito. É o sujeito. Eu tenho o que aqui? Que é o predicativo do sujeito. E eu tenho esse aqui, que é o verbo de ligação. Que é o verbo de ligação. É possível isso. Coloquei aqui, ó, na ordem direta. Posso colocar na ordem direta. Sujeito, verbo, predicado. Tá vendo? Sujeito, verbo, predicado. Se aqui é o sujeito, tudo isso aqui, olha, a oração é uma oração, por quê? Substantiva, porque eu posso usar o isso, tá vendo? É uma oração subordinada substantiva e ela é o quê? Subjetiva. Subjetiva. Então aqui eu posso escrever assim, olha. Eu posso escrever daqui, eu posso escrever oração, subordinada, tá vendo? Oração subordinada, substantiva, o quê? Subjetiva. Subjetiva, porque isso se refere toda essa oração, que é o sujeito. É possível isso. Então, isso, o que é possível? Isso aqui não é o sujeito? Então, toda ela é. E quando eu tenho o sujeito aqui, olha, oração subordinada substantiva, subjetiva. Coloquei na ordem direta. É possível isso. Muito bom. Isso aqui eu posso tirar, como eu falei, tranquilamente, sem prejuízo para a frase, para a oração, sem prejuízo.
Agora vamos analisar por que está pedindo. O período anterior é composto de orações cuja classificação sintática as distingue uma das outras. A oração que o outro seja mundos possui a mesma classificação sintática da oração destacada em. Então vamos ver aqui o que nós temos aí, né? Que o outro seja mundo, é o que nós vimos lá em cima, tá vendo? Que o outros, né, veja mundos. Então vamos ver aqui esta outra. Então vamos ver. É indispensável que sua situação seja lastimável. Então eu venho aqui, ó. É indispensável, ó. Indispensável isso. Dá para colocar? É indispensável isso. Dá. Sem prejuízo, sem prejudicar a oração. É indiscutível isso? Sim. Então toda essa oração aqui, ó, é isso. Ó, ela passa aqui. Tá vendo? É indiscutível, não indispensável, desculpa, indiscutível isso. É indiscutível isso. Então, isso aqui, eu posso colocar o que? Olha como que eu posso colocar esta oração. Eu posso colocar aqui, ó. É indiscutível isso. É indiscutível isso. Você quer que a análise, né? Fazer análise sintática. Fazer aí a análise sintática. Então, tá vendo? O que é indiscutível? Isso. Ó. O que é indiscutível? Isso. Isso aqui é o que? É o sujeito. É o que? Ó, verbo de ligação. Indiscutível passa a ser o quê? O predicativo do sujeito. E eu só tenho o predicativo do sujeito aqui na análise aqui, ó. Tá vendo? Nessa análise que eu estou fazendo. Se eu tenho, ó, do mesmo aqui em cima, essa oração ela será a mesma, olha. Oração subordinada, tá vendo? Substantiva, oração subordinada, substantiva, o quê? Subjetiva. Opa, colocar bem aqui no cantinho. Subjetiva, mesma coisa aqui em cima, tá vendo? Esta aqui foi do mesmo daqui de cima, e aqui tá perguntando isso, né? A oração que o outro seja mundos possui a mesma classificação sintática da oração destacada em. Eu já posso até marcar essa porque é a mesma coisa, viu? Daqui, ó. É a mesma. Então eu já marco esta. Mas vamos ver as outras. O que eu tenho aqui? Espero apenas isso. Espero apenas isso. Isso. Aqui eu tenho 2 pontos. Tá vendo que o outro lá não tinha pontuação? Essa aqui eu tenho pontuação. Olha, espero apenas isso. Tem a pontuação aqui. Isso aqui com pontuação. Deixa eu colocar aqui, ó, com pontuação. Vou colocar a setinha para cá para não ficar embolado, tá? Vou colocar aqui, olha, com pontuação. Com pontuação. Tá vendo? O que eu tenho aqui? Uma explicação. Que mudes teus conceitos. Você pedindo a explicação aqui, ó, eu tenho um aposto. A positiva. Explica. Vou colocar aqui. Explica. Se explica, eu tenho aposto.
Ai, vou colocar aqui, se eu tirar aqui, pegar aqui, eu tenho aposto. Eita, eita, tá dando isto. Que eu tiro, volta aqui. É legal, aposto. Eu tenho o aposto. Se eu tenho o aposto aqui, eu vou ter a oração subordinada substantiva aqui, vamos ver? Oração subordinada. Oração subordinada substantiva. Substantiva apositiva. Oração subordinada substantiva positiva. E vamos à próxima. Desejo, ó, que sua recuperação seja breve e satisfatória. Então, desejo o quê? Ó, desejo isso. Desejo isso. Quem deseja, deseja algo. Tá vendo? Desejo isso. Vai ser o quê? Quem deseja, deseja alguma. Deseja o quê? Esse o quê, olha, do complemento do verbo aqui, é um verbo. Então, esse verbo aqui é um verbo que é um verbo transitivo direto. Deseja isso, eu sei que vai ser uma oração substantiva. Se é oração substantiva, aqui eu vou ter o que? Olha, oração subordinada, substantiva, oração subordinada, substantiva, oração subordinada, substantiva, objetiva. Ai, apagar aqui, pegar a borracha. É difícil subir. Eita, não quer não. Isto. Não veio a borracha. Vamos ver aqui. Acho que não quer não. Vamos porque é mesmo a positiva. Né? Então vamos ser a positiva. Substantiva a positiva. Não é a positiva. Oração subordinada substantiva objetiva direta. É o pincelzinho aqui. Aí, eu acho que agora foi isto. Agora vem a borracha. Vamos ver aqui agora. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Muito emboladinho, né? Direta. Pronto. Agora vamos ver a última. Creio, ó, essa aqui, gente, precisa olhar, ó. Creio que sua regeneração está mais próximo do que pensam. Só que aqui é creio, o verbo aqui, quem crê, crê em alguma coisa. Crê em, ó. Crê em. Quem crê, crê em alguma coisa. E eu tenho aqui, ó. Se eu tenho aqui que crê em alguma coisa, eu vou ter o quê? Um verbo transitivo indireto. Eu vou ter um verbo transitivo, o quê? Indireto. Aí eu terei o quê? O objeto indireto. Crê, ó, em que? É, ó. Vai ficar o quê? Olha, se eu colocar aqui, crê, ó. Se eu colocar, que cabe isso? Dá para colocar isso aqui? Vamos ver aqui. Isso. Tá. Crê isso? Não, não dá.
Mas aqui dá o quê? Ó, que crê em alguma coisa, crê nisso. Ó, nisso tá. Crê nisso. Ó, coloca o N. Crê nisso. Que sua regeneração está mais, entendeu? Então aqui eu vou ter o quê, ó? Posso colocar a frase, vai ser assim, olha. Deixa eu colocar aqui como vai ficar, olha, que é o verbo crer. Vai ser eu creio, ó, tá vendo? Nisso. Eu creio nisso. Tudo isso aqui é nisso, ó. Então, eu creio nisso. E eu tenho o quê? O objeto indireto. Se eu tenho o objeto indireto, esta oração ela será todo o quê? Oração subordinada, tá vendo? Substantiva, oração subordinada, substantiva, objetiva, ó, indireta. Por quê? É o objeto indireto, temos a preposição ali em. Então, será uma oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Tá vendo, gente? Legal, né? Vamos para a próxima? Vamos ver aqui. A próxima. Vamos ver a quinta. A quinta questão agora. Nós temos. Está assim. Devolve ao avaliador uma mensagem tão poderosa que aquela obra provocará surpresa e admiração. Tão poderosa que tem uma coisinha aqui interessante que eu tenho antes aqui, olha, eu tenho tão. Isso vai fazer uma diferença muito grande vocês saberem. Todas as vezes que, ó, esse que, ó, que refere aqui tão antes que eu tenho que olhar, quando eu tiver assim, gente, olha, vou falar para vocês, quando eu tiver aqui, né? Eu tiver o tão, eu tiver o tal, quando eu tiver tanto, quando eu tiver, por exemplo, tamanho, quando eu tiver, olha, tão, tal, tanto, tamanho, eu tenho que, eu tenho que, vai ser sempre, sempre, olha o que eu estou dizendo, é sempre consequência, é sempre consequência. Todas as vezes que eu tiver tão, tal, tanto tamanho, que é sempre consequência. Então, o que eu tenho aqui, olha, tão poderosa que aquela obra provocará. Eu tenho tão aqui. Então, esse aqui, ó, já vem aqui, olha, na frase, a oração sublinhada traz uma ideia de consequência. Uma ideia de consequência. Fácil. Está vendo? E vamos chegando ao final de mais uma questão. Nós temos agora aqui a última questão, que é interessante também, que está falando sobre quanta segmentação mórfica do verbo demarcado. Quando eu falo, são os elementos mórficos que eu quero, tá?
Quando fala elementos mórficos aqui, eu quero saber sobre radical, eu quero saber sobre vogal temática, entendeu? Olha, desinência, número temporal, desinência, número pessoal. Ó, então eu quero saber sobre radical, os elementos mórficos da palavra. Eu quero saber sobre o radical, eu quero saber sobre tema, tá vendo? Eu quero saber sobre a vogal temática. Eu quero saber sobre a desinência. Desinência. Desinência, modo temporal. Ou se não, eu quero saber também sobre a desinência. Sobre a desinência, número pessoal. São os elementos mórficos da palavra, né? As divisões. Tá vendo? Então eu quero saber sobre o radical, sobre o tema, sobre a vogal temática, desinência, né? Modo temporal, desinência, número pessoal. São os elementos mórficos. Então aqui, vamos ver aqui. Para isso, eu tenho aqui conduzirão. Esse verbo, eu já sei que está um verbo que, vamos ver aqui. Ele está no futuro do presente. Quando eu tenho essa terminação aqui, ó, no final. Você olhou aqui, já sabe que é futuro do presente. E do modo indicativo, do modo, né, indicativo. Se vamos falar o verbo, se eu fosse colocar o verbo amar, olha como vai ficar. Eu amarei, tu amarás, ó. Ele amará, tá vendo? Vai amar ainda, olha. Futuro, eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos. Vós amareis, ó. E eles amarão, ó, alt no final. Futuro do presente. Então aqui você tem a parte que não muda, chama-se radical. Ó, você tem até aqui, ó. Porque se você colocar amei, eu amei, já vai mudar aqui, tá vendo? Ó, vai mudar. Aqui é a parte que não muda o radical, aqui, ó, tudo igual, tá vendo? Ó, até aqui é o radical, ó. O radical vai até aqui, ó. Ó, até aqui eu tenho radical, tá vendo? Até aqui o M. Aqui eu já tenho o quê? Eu tenho a vogal temática. Olha, eu tenho a vogal temática. Ó, vogal temática. Aqui vogal temática, vogal temática. Você está vendo? Ó, vogal temática. Tudo aqui, vogal temática. Então, dentro dos verbos aqui eu tenho isso. Mas vamos ver aqui, está vendo? Estou para entender. Aqui eu tenho o quê? Esse aqui marca as desinências, né? De pessoa, de número. Mas vamos ver agora aqui, está pedindo o que o verbo? Conduzir. O verbo conduzir, que está conduzirão, só que está separado aqui, tá vendo? Esses aqui, olha, eu já vou descartar, gente, que não tem isso aqui, ó. Ó, esses zeros aqui, ó. Eu já descarto isso aqui, ó. Eu já descarto, que não tem isso. Eu vou descartar. Descartei esse. Eu vou ficar com esses aqui. Ou é este aqui, ou é este aqui, está vendo? Porque vai terminar com a OTIL. É o que eu falei no final, né? Vou colocar aqui, ó. A, O, tio. Então, vou ver aqui. Então, vamos ver esse conduzir, como fica. O conduzir, se é rei, não é rei? Então, vai ficar o quê? Eu vou colocar aqui, né? Conduzirei. Ó, eu conduzirei.
Tu que conduzirás, não é isso? Conduzirás desse jeito. Ele, o que? Ele eu conduzirei, tu conduzirás, ele conduzirá. Tá vendo? Nós conduziremos, olha, nós conduziremos, vós conduzireis, vós conduzireis, e eles conduzirão. Eu conduzirei, tu conduzirás, ele conduzirá. Nós conduziremos, vós conduzireis e eles conduzirão. Onde que eu tenho conduzirei, tá vendo? Eu tenho conduzirei, eu conduzirei. Eu tenho radical aqui, gente, ó. Até que o Z, eu tenho radical, ó. Ó. Até o Z aqui eu tenho radical. O I que acompanha, ó, o I é o quê? É a vogal temática. O I é a vogal temática. Tá vendo? Esse aqui eu tenho EI, que é a primeira pessoa, ó, conduzirei, conduzirás, conduzirás, ó. Esse aqui conduzirá para aqui. Esse aqui, o S está indicando a pessoa ainda, aqui, ó. Aqui. Agora que terminou aqui, tá vendo? Esse, o primeiro, conduzirei, conduzirás, conduzirá, conduziremos, conduzireis, conduzirão. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá vendo? O Moza aqui, ó, eu sei que indica o quê? É a desinência. Desinência, número pessoal. Aqui é a desinência, vou colocar isso aqui. Eu sei que é a desinência, número pessoal. Moço, primeira pessoa do plural. Tá vendo? E eu tenho is aqui, ó. Ó. Tá vendo? Segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Tá vendo? Ó. Ó. O I é a vogal temática. Aqui é a desinência. Esse aqui é a desinência número pessoal. Está vendo? Isso aqui é a desinência modo. É a desinência modo temporal. Desinência modo temporal, desinência número pessoal. Aqui desinência número pessoal, desinência número pessoal. Está vendo? Então eu tenho o quê, ó? Ure e urá são aqueles que se repetem. Ure e urá são aqueles que se repetem. Ire e irá são aqueles que se repetem. Aqui eu dei desinência número pessoal, primeira pessoa. Aqui eu tenho a segunda pessoa, que é do plural. E aqui eu tenho a desinência número pessoal. E aqui a desinência modo temporal, que indica o tempo do verbo, que o tempo é o futuro, né? Futuro do presente. Eu sei que ure, eu sei que ure, ureu, colocar o urá, ourá, é aquele
é aquele que é aquele que se repete. Tá vendo? Urá. Ele vai ser de cima e baixo, vai ser isso, ó. Ó, vai ser repetido. Urá, urê. Agora vai marcar é o finalzinho, se a desinência é número pessoal, tá no singular, tá no plural. É esse que eu vou ter. Então, no caso aqui, olha, tá vendo? Olha, eu tenho esse aqui como sendo. O que eu coloco aqui nesse B que eu sei? Eu tenho aqui, que é o radical, né? Eu tenho radical aqui. Aqui eu tenho, olha, a vogal, vou colocar aqui. Deixa eu arrastar aqui. Aqui eu tenho a vogal, que é a vogal temática que eu falo, né? A vogal temática que acompanha a vogal temática. Aqui eu tenho urá, que é a desinência, modo temporal. Desinência, modo temporal. E este aqui é a desinência número pessoal. Tá vendo? E correto aqui eu tenho a letra B, como está mostrando. Deixa eu ver se chegamos ao fim. Temos outra, não? Gente, obrigada pela participação. Não esqueça de dar um joinha, colocar a observação, aquilo que você quer aprender. Gostaria muito de ter ali a sugestão de vocês, a opinião de vocês é importante para nós. E também nos siga, né? Compartilhe com os colegas o nosso link, se inscreva no meu canal, que nós vamos ter muitas coisas boas aí, tá bom? Para aprendizado de vocês. Então, muito obrigado pela participação e vamos às próximas aulas também estarmos juntos com vocês. Muito obrigada!